Boa noite, pessoal. Bem-vindo todos aqui, dando continuidade aos Voz das 5, a série de artigos feito pelos founders. Nós estamos no terceiro artigo. O primeiro foi do Leandro, onde falou por que os produtos falham e as marcas morrem. O segundo artigo foi o do Bruno, crescimento sem estrutura, por que faturar mais não significa evoluir. E aí, o nosso tema de hoje é baseado em um assunto polêmico, né? Que traz algumas palavras-chave dentro de risco, reputação e responsabilidade. Então, a gente vai remeter aí o caso da Osklin. Vamos conversar um pouco sobre isso. E aí, eu queria a opinião aí dos meus amigos, os founders aqui da Cinco. Leandro, Thiago, Bruno, Aragon. Então, pô, volta com vocês aí e vamos para cima. Boa noite, meus colegas, sócios. Acho que é mais uma, né? E muita alegria a gente estar aqui juntos mais uma vez, poder compartilhar de uma vivência prática, né? De um artigo que o tema de hoje, né? Com o Johnny aí, o autor, é extremamente reflexivo, né? Para a gente talvez até ir para o lado da polêmica, né, Johnny? Então, acho que é muito interessante, né? Quem não conhece e, de repente, quer, né, ler, acompanhar, até estou compartilhando aqui, né, o caso Oxley e Oruan, inocência, oportunismo ou vítimas de uma guerra híbrida. Então, acessem, né, o perfil da Cinco. Daqui a pouco nós vamos compartilhar aqui nossos canais, né, nossos contatos, mas já adianto, né, ficou extremamente rico, né, muito reflexivo, de fato, o que é e o que o Johnny traz aqui. Então, acho que hoje é o tema, né, Johnny? E para começar aqui, eu acho que vale cada um dar uma opinião rápida, né? Até para o Johnny depois entrar nos detalhes. Então, acho que dentro desse contexto, eu que falei no primeiro artigo sobre questão de marcas, e aí tem uma relação muito forte, né, Johnny, com isso, é a gente falar muito do que é quase que, basicamente, um rompimento, né, entre um discurso e a prática, né? Uma marca que quer se posicionar no mercado, quer mostrar o seu valor e, ao mesmo tempo, na prática, toma uma decisão errada que pode comprometer todo, né, o resultado e afetar os negócios. Então, acho que a minha visão é essa, pessoal. Queria ouvir vocês também. Fala aí, Tiagão. Vou lá. Hoje eu tô meio rouco, mas primeiro, boa noite a todos. Acho que é um tema super pertinente aí que é recente. Vou forçar um pouquinho aqui, mas dá para entender. Acho que o caso Oscar vale a pena vocês lerem, né, na íntegra o artigo do Johnny. Foi um baita de um erro comercial, na minha opinião, que foi uma aposta da marca a um símbolo. Eu acho que isso fez uma conotação muito prejudicial à marca, que impactou, obviamente, diretamente a margem, e é uma coisa, assim, super, super delicada, quando isso não tem um estudo detalhado dos impactos e desse tipo de coisa. Então, só trazendo para a discussão um caso extremamente polêmico, né, que tem bastante coisa para a gente falar e fazer referência à própria minha especialidade de pricing, de margem, né, de como isso se desenrola no decorrer aí. Mas vamos lá. Boa. Bom, aqui, vou aproveitar aqui e vou trazer a minha reflexão, Leandro. Vou colocado muito bem por você, pelo Thiago, pelo Johnny, e já vou jogar uma bola logo na sequência para o Aragon, porque qual é a ideia, né? Eu acho que, mais uma vez, não é a primeira marca que, por uma falta de uma inconsequência, tá? Eu vou ser bem aqui, eu não vou passar pano quente. Uma inconsequência do CEO, CFO, que larga a empresa, esquece de qual foi a origem da marca, qual era o mercado consumidor desta marca, tá? E ela esquece, de algum determinado momento, quer ser disruptivo. E você passa uma linha, porque você tem que saber antes do que nunca, do que não é só o que você quer, é como o seu consumidor, quais são os valores do seu consumidor, o que eles, quando eles usam sua marca, ainda mais falando de roupa, né, gente? Nós estamos falando de um segmento que reflete muito isso, que é um estilo de vida, tá? Isso está intrínseco, amarrado, né, acho que na questão do consumidor. E aí, quando você larga isso, né, você falar para mim que um diretor de marketing faz o que quer
e se posiciona a marca dessa forma, e falar que ele não viu, é questão de brincadeira comigo, tá? Então, assim, é um erro grotesco, tá? E do sentido de você simplesmente querer ser disruptivo, um diretor de marketing tomar uma decisão dessa e um CEO não acompanhar, porque envolve toda a empresa. E isso traz um risco gigantesco, não só no pricing de posicionamento, como dá um choque, né, no mercado consumidor, que foi o que aconteceu, né, no Instagram explodiu essa questão da repercussão da marca. E aí eu gosto de jogar essa bola agora para o Aragon, porque o Aragon tem uma visão, né, sistêmica maior, do ponto de vista de investidor, de questão de fundo, de banco, cara, isso vira um rojão, tá? E aí eu gosto de jogar essa bola para ele, porque ele vai dar uma arrematada, pensa melhor do que ninguém, para falar de quais são as consequências, né, para o mercado, do outro lado da mesa, de uma empresa tomar uma decisão dessa. Fala, Bruno. Pô, tá botando muita responsabilidade, cara. Boa noite, pessoal. E boa noite. Acho que esse caso acho que foi muito bem pontuado aí pelo Johnny, e o time dele foi incrível, que despertou aí essa onda, essa discussão toda, né? E a Osklen, né, por ser uma empresa de nome, com histórico consolidado, todo acumulado aí em décadas, né? E aí para uma questão de uma armadilha, né? Porque essa é a grande pegadinha hoje das marcas, né? Confundir visibilidade com validação, são coisas diferentes. E a reputação hoje não é algo que você traz, né? Você se constrói e destrói a qualquer momento, né? Então, um posicionamento errado, você faz uma grande cagada, que é o caso, né? Você associar com alguém, né? Que tenha todo esse histórico e polêmico de armas, e você pode destruir aí e afetar diretamente, né, o seu público cativo e também o faturamento da empresa, né? Então, aqui a grande leitura estratégica, e aí pensando como investidores, pensando, né, o que está por trás disso, quem sustenta a marca, né? Além dos clientes, você também tem ali os acionistas, né? E os acionistas, a reputação da empresa, que é o intangível aí no valuation, ele é fundamental, né? O que sustenta, o que garante, né, uma marca, principalmente num ambiente aí de alta competitividade, a reputação ela é bem intrínseca no valuation de longo prazo. Então, assim, uma leitura errada vira um drama, né, terrível, e de impacto imediato, né? E depois, para reconstruir também, você demora um tempo, né? Então, acho que essa é a mensagem aí do case. A gente vai discutir aqui vários aspectos, mas eu entendo que não só a Osklen, né? A gente tem vários casos aí que a gente viu dessa onda woke, né? Como Jaguar, enfim, tem várias, né? A gente vai citar algumas, mas isso é de alto impacto. Então, Johnny, parabéns aí pelo texto. Eu recomendo a leitura, né? Que é bem interessante para a gente ver aqui no detalhe, né, os impactos, né, de todas essas questões. Então, desde governança, desde faturamento, desde execução, desde, né, como o Bruno colocou, né, como que isso passa na cabeça, né, essa onda, sem fazer um teste de mercado e ver todos os impactos aí que podem acontecer. Perfeito. Boa. Então, pessoal, poxa, obrigado aí. É sempre excelente falar com vocês. Então, mas agora até falando por que o artigo está tão atual. Quando nós fizemos o artigo, né, tecemos uma série de comentários, etc., mas hoje o Oruan está preso, né? Então, ele se encontra preso e o que nós conversamos lá atrás, escrevendo sobre o artigo em conjunto, se concretizou. O que talvez fosse uma coisa meio óbvia em algum momento do futuro. Então, foi mais rápido do que nós imaginávamos, né? É verdade. Dentro disso, aconteceram algumas coisas em relação à Osklen, provavelmente, que quando ela fez o artigo, e aí você encontra aí provavelmente um erro onde a gente conversando em governança, marketing, estratégia, que se eles tivessem certeza do que estavam fazendo, eles não teriam retirado assim que se iniciaram as críticas, porque se tivesse coerência, tivesse propósito, alinhado com a marca, então não teria um problema algum, porque isso já estaria sendo esperado e estaria de alguma forma medido. Em contrapartida, em março desse mesmo ano, 2025, o influenciador Cris Dias, ele comprou uma Ferrari. E a Ferrari falou, poxa, os nossos valores não se coadunam com o seu estilo de vida. Gostaríamos que você devolvesse a nossa Ferrari. E isso, por si só, também criou um grande problema. E aí, vou voltar para o Leandro e falar assim,
tá certo ou tá errado ele pegar a Ferrari do rapaz, do influenciador? Poxa, muito bom a gente lembrar, né, de quando saiu o artigo, né, de fato, para o que aconteceu, né, posteriormente com essas notícias. E, na minha opinião, tá certo em pegar a Ferrari. E aí, por que eu falo isso? Porque, gente, uma empresa constrói um legado através de uma marca, através dos seus colaboradores, né, independente de qual seja a marca. Claro que aqui a gente está falando da Ferrari, mais ainda, né, pela reputação que ela tem, né, mundialmente, toda a sua história. Mas o que isso significa? Não basta você ter poder aquisitivo, porque você, de alguma maneira, adquire aquele bem, aquele, né, serviço, produto, enfim, mas quem é que representa, né, por trás? Quem é que, de alguma maneira, hoje, no mundo da gente olhar para o engajamento, redes sociais, por aquele burburinho, né, que é como a gente vê o mercado, o mundo digital hoje, o efeito que isso tem, se quem está na ponta consumindo é uma pessoa que não vamos dizer assim, idônea, que é uma pessoa totalmente ao contrário de valores que a empresa propõe. Então, quando a gente olha para isso, e aí falando exclusivamente da Osklen, né, a gente olha para uma visão que aquele marketing que, de alguma maneira, alguém definiu a estratégia, seja em conjunto, CMO, CEO, mas que virou risco, né, e que esse marketing, de alguma maneira, ele ao invés de trazer o retorno, ele destruiu o valor da empresa. Então, isso vai de encontro com o meu primeiro artigo. Mas o que é importante a gente falar sobre isso, essa provocação, né, esse entendimento, que é, de fato, o que eu falei no início, rompe entre o que é coerente e de discurso, de ideia, que depois a gente vai explorar aqui, né, falando de estratégia, falando nesse sentido prático, mas com a conivência com o que é errado. Então, acho que é muito nesse sentido, sabe, Johnny, que eu acho que foi incrível a sua percepção de que seja o Oruan, seja, né, outros influencers que, de alguma maneira, são totalmente, vamos dizer assim, um risco, né, para o que eles geram para jovens, para outras pessoas, para aqueles que, de alguma maneira, são influenciados, né, dentro daquilo que eles publicam. É o que a gente vai falar de representatividade, né, de uma parte da sociedade. Eu acho que vai muito além do marketing, muito além de negócios. Mas, claro, com o âmbito aqui do que a 5 faz, do que a 5 atua, a gente olhar sobre esse olhar, né, sobre esse ângulo que muitas vezes esquece, e aí você pode transformar essa representatividade de uma pessoa, do mercado, em um oportunismo. Então, acho que esse é o ponto que aí as marcas estão começando a perceber. Eu não quero que aquela pessoa que não representa os nossos valores consuma a minha marca, mesmo que tenha dinheiro para pagar. Acho que é muito disso, tá, Johnny? Boa, boa. Até continuando um pouco sobre isso, o que o Leandro falou é extremamente relevante, e ser representativo sem entregar valor, talvez essa seja a forma mais fácil, porque entregar do que eles entregam, né, isso aí de uma forma geral, sem entregar o valor, alguma coisa que agregue ou acrescente ou para as pessoas ou numa empresa, isso vai fadado ao fracasso e ser uma evolução nem pessoal e nem de sociedade. Isso a gente vê em vários parâmetros. Conversamos em outro momento e alguns artigos vão falar sobre coisas mais profundas e empresariais. E aí eu vou falar agora com o Aragon, tipo, como ele enxerga essa parte também relacionada e como um CEO, estrategista e as visões que ele tem do mercado, como ele poderia ser mitigado esses riscos e como ser avaliado esse posicionamento da área estratégica, tanto de marketing como do todo o board e até como conselheiro também que ele já foi. Pô, legal, Johnny. Acho que o primeiro ponto, cara, as ideias de marketing, elas são fantásticas, sempre são, mas tem que ter o propósito dela. Para quê aquilo? Né? Se é uma ideia de visibilidade, você tem altos riscos, já foi testado, não foi testado, né? Então você tem casos aí, desde do chocolate, aquele bis, né, que foi com aquele influencer aí brasileiro, esqueci o nome dele, alguém deve lembrar aí, famoso, mas caiu venda, né? Você tem casos do próprio Oruan, né? Mas você tem diversos pontos. Isso é simplesmente por não conhecer o cliente. Você constrói todo um histórico, vem alguém querer mostrar algo novo, que é da modinha, né? Sem ter essa identificação, sem fazer, de fato, o dever de casa, e muito arriscado, né? Quando você faz isso, o risco é muito alto. Acho que não tem a questão do risco.
né? Ou seja, se der certo, maravilhoso. Se der errado, qual é o estrago disso, né? Então, essa ponderação, se você leva para um conselho de forma estruturada, vamos fazer um pedaço, vamos testar, vamos fazer outra linha, de uma forma mais sustentável no sentido de defender uma ideia, muito menos por uma moda e sim por uma questão de mercado. Você tem o caso da Bud Light, tantos casos mundiais e brasileiros, né, que é mais difícil encontrar um caso positivo do que um negativo. O negativo é muito mais fácil de você encontrar. Então, assim, o grande ponto de posicionamento é que você não basta saber quem está segurando essa bandeira, entendeu? Assim, levantar uma bandeirinha, sou eu, bonitinho, faço isso, aquilo, mas quem que está fazendo isso por você? Uma coisa é a empresa, outra coisa é uma pessoa que já tem uma fama, né? O que ela traz junto para a sua marca. Agora, por outro lado, também às vezes é provocativo, aquela marca que está ali morta, essa mídia toda que traz também tem o lado de aparecer na mídia. Então, assim, você tem os dois lados também. Eu já vi isso, não lembro qual, mas justamente, fale de mim, né? Que aí eu fico aí, ganho toda a fama e depois, assim, estava morta, pelo menos levanta aí alguma ideia. Então, fale bem ou fale mal, falem de mim, né, Argo? Exato, você aparece, é de graça, né? Então, assim, é impressionante, né? Porque isso aí dá muito à mídia. O ponto é entender o resultado disso. Né? Então, inclusive, às vezes, tem boicote do concorrente, enfim, você tem algumas estratégias bem peculiares desse mundo digital, que é um novo mundo, né? Ou seja, você tem menos controle do mundo digital como era antes desse mundo digital, que, enfim, você tinha mais previsibilidade, era mais controlado o que saía na mídia. Hoje você não tem controle nenhum. Todo mundo é um potencial, né, hater ou enfim, promotor de algo. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem uma câmera, todo mundo fala. Então, só tem que ser bem calculado. Acho que o grande ponto, quando você fala de uma empresa, é o que está no jogo. Né? Ou seja, é muito interessante você se diversificar, não é ruim, mas você pode fazer de outras formas. Né? Polemizar talvez seja algo mais arriscado. Acho que esse é o ponto aí, Johnny. Excelente. E continuando um pouco do que o Aragão falou, aqui, pessoal, quem já conhece a Sim, que está participando agora, a gente enxerga as empresas como um ecossistema envolto dentro do ambiente social, e a delicadeza de enxergar essas nuances dentro de uma empresa, tanto pessoas quanto para fora a sociedade, ela vai desde essa análise que a gente está fazendo agora do caso Oruan, Oscar, falando o influenciador que teve que devolver a Ferrari, que a gente está partindo ali de uma coisa bem mais grave aqui, que seria apologia ao crime, influência às crianças, tráfico de drogas, convivência com criminosos reconhecidamente procurados pela justiça. A gente está falando desse ponto, que é uma coisa extremamente grave, notória, e que não precisa de uma análise muito aprofundada para notar que isso não se coaduna com a realidade da sociedade, né? Que ninguém pode achar isso correto. Você fazer apologia de ir contra as leis, isso não tem o menor sentido. Né? Nenhuma marca, em tese, gostaria de se aproximar disso. Mas, no outro ponto, você tem a delicadeza, salvo engano, em 2021, quando o Cristiano Ronaldo acaba um jogo e tem uma Coca-Cola na frente dele, e aquilo também, óbvio, que tudo foi calculado, colocaram a Coca-Cola lá, porque era um patrocinador, etc., mas colocaram onde o Cristiano ia sentar, o Cristiano Ronaldo. E ele faz um movimento ali de sacar a Coca-Cola da frente e colocar ao lado e pegar água. Esse movimento, na hora, custou mais ou menos 20 bi reais para a Coca-Cola em valor de mercado naquele momento, claro. Então, isso demonstra a força de uma marca, tanto da parte do Cristiano Ronaldo, quanto da parte da Coca-Cola em ter, por alguma estratégia ou não, ter deixado aquela Coca-Cola ali. Então, sobre isso daí, ia falar com o Bruno, que ele chegou dessa parte, e não só dessa, mas fazer essa correlação e amarrar. Só para a gente brincar, o cara que fez isso, ele era da Pepsi, tá? Esse é o melhor, esse é o melhor, então. Exato. Vamos lá, Bruno. Esse cara tem que ser promovido. Acho que é assim, Johnny, o ponto é muito bem colocado por todos. Cara, é um tema muito complexo. Por que eu falo que é complexo? Porque ele é uma cadeia de erros, né, que não deveriam acontecer. E eu vou desconstruir, que eu sempre falo aqui para a gente pensar juntos, porque depois eu vou jogar a bola para o Thiago,
porque vai refletir lá na cadeia do GTM, tá? E eu quero dizer o seguinte, vamos pensar, quando você monta uma empresa e você faz um business plan e você tem um valor por trás, você está desenhando um branding com um produto, com um propósito para vender para alguém com alguma determinada finalidade, certo? Conceito básico. Quando você começa a estruturar a sua empresa em torno disso, é porque você tem uma crença que você está montando uma ideia e que ela vai ter uma percepção pelos seus consumidores, beleza? Então você começa um jogo de branding, user experience, do tipo, o que eles enxergam da sua marca, e vamos caminhando juntos para formar, né, o branding no futuro, como valor de marca do mercado, tá? Só que, podem observar, normalmente essas marcas que têm este erro, tá? Eu não vou passar pano quente para ninguém, o erro nasce no CEO, nasce no dono. Por quê? Ele, em algum momento da história da empresa, ele esqueceu os valores daquilo que ele construiu e, tipo, que em algum momento era uma ideal dele, mas depois que começou a virar um ideal de consumidor, você junta os valores e existe uma chancela, tá? E aí, como o Aragon trouxe muito bem, você tem que calcular sempre um risco. Quando você tem um consumidor que você sabe que ele tem um valor por trás, ele tem um modus operandi, e falando dessas marcas, porque nós não estamos falando de comida, nós estamos falando de lifestyle para todos esses produtos, seja Ferrari, seja moda, seja bem de consumo, né? Às vezes cosmético também, envolve lifestyle, e quando envolve lifestyle, que envolve aparência, saúde, algumas questões, modus operandi, você tem um valor intangível por trás, que de fato o seu mercado consumidor tem este comportamento, ele consome o seu produto por este motivo. E aí, se você quer ter uma ideia disruptiva, como o próprio Aragon trouxe, você tem que fazer um cálculo do quanto isso eu vou rachar no meio os valores meus e os valores do meu público consumidor, porque em determinado momento deixa de ser só uma crença do CEO, do dono, e começa a ser uma crença muito forte do consumidor, que é o que aconteceu, que é o que você trouxe muito bem, Johnny. A Coca-Cola, aconteceu isso, porque o cara vai lá, faz um movimento e já dá uma... Por quê? Mexeu numa crença de que Coca-Cola não faz bem à saúde, porque o cara falou que é para beber água. Você mexe num hábito do seu consumidor, tá? Então você pensa, a hora que alguém dentro da sua empresa, o CEO passa um pano, não olha, ou acha muito legal ser disruptivo, entendeu? E vai lá dar um tapinha nas costas pro diretor de marketing e falar, faz o que você quer aí, cara, você acabou de assinar seu assassinato. E é aquilo que você gastou de fazer de branding, que você gastou 40 anos, vai por água abaixo em um dia. Dependendo da marca própria, como o Aragon trouxe, teve alguns casos, né, que se você não constrói muito bem isso, depende da porrada que você dá, você nunca mais recupera, tá? E assim, até pegando o caso da Ferrari, a Ferrari, diferentemente um pouco, ela sempre cuidou muito, né, de quem é a Ferrari, quem consome o produto Ferrari, tá? Então, assim, quem é o lifestyle que está por trás disso? E por mais bolha que seja, nós vivemos numa sociedade com crenças, onde a gente até discute no direito isso, que se eu pegar um pool de valores, alguns, tudo bem, a gente pode brincar aqui de certo e errado, é questionável, ok, mas alguns são intrínsecos e da maioria. E aí, quando você bate numa crença que é da maioria, aí é um problema. Então, assim, e você tem que tomar muito cuidado. E a Ferrari tenta preservar isso, né? Porque quem é a pessoa que está consumindo o meu produto, o que ela faz para a sociedade, o que ela representa, né, de uma determinada maneira. Não vou passar pano quente, não estou falando que todo mundo que consome Ferrari é santo, óbvio que não, sabemos, mas que minimamente existe uma questão de um termômetro, uma análise de risco do que o impacto que vai causar de quem está consumindo meu produto se eu resolver virar para a direita ou para a esquerda. Tá? E aí eu gosto de jogar essa bola para o Thiago, porque numa brincadeirinha dessa, a percepção de valor do produto muda do dia para a noite. E aí aquele GTM, aquele posicionamento de canal e valor do que você tinha colocado no seu produto despenca. Aí eu jogo a bola para ele, porque aí vira uma batata para consertar isso. Não, boa. Eu acho que o caso da Ferrari, ele fica bem evidente o seguinte, na relação GTM, com quem eu quero que seja o meu cliente, né? É um produto totalmente rastreável e ela consegue. Diferente da roupa, da Coca-Cola, que acho que é uma outra visão. Tem um caso que eu trago aqui também da Starbucks, que é referente a treinamento de equipe com relação a racismo, que aconteceu em 2018.
Mas todos esses casos, eu acho que tem uma coisa em comum que são processos, falhas grotescas no processo. O caso da Osklen, eu quero falar com esse consumidor. Para falar com esse consumidor, eu preciso contratar uma figura pública, porém não foi investigado de fato quem era essa pessoa, né? Somente com que público essa pessoa falava e aonde eu queria atingir. A Lacoste está passando algo muito parecido, mas não contratou ninguém assim tão nesse sentido. A Coca-Cola, um erro grotesco, como o Bruno falou, vem de cima, quero falar com esse público, só esqueceram de combinar com o ator, né? Então, fica muito evidente um erro no processo, na governança, em todo o processo GTM, que aí o meu resumo, ele aterriza onde? O marketing, sendo uma alavanca de crescimento, ele passa a ser um centro de custo, onde ele vai ter que gastar muito dinheiro para tentar voltar aonde ele iniciou, né? E, obviamente, se perde toda a estratégia de pricing, de GTM, isso vai água abaixo do dia para a noite. Tem vários casos de racismo, como eu citei, a Starbucks, que, prejuízo, por exemplo, de um dia de 8.000 lojas fechadas para treinamento em 100% do time, por uma comunicação errada, um tratamento errado, enfim. Mas resumindo mais uma vez, que a voz aqui também está... se perde completamente a estratégia, mas eu resumo um processo mal conduzido e a chave para que isso vá e tenha que reconstruir toda a estratégia do começo, obviamente, né? Perfeito. É um bom ponto, só para complementar, né, como exemplo também, que saiu essa semana, que o CEO da Jaguar, né, também nessa linha de produtos premium, né, da gente olhar como lifestyle, ele deixará o cargo de CEO, depois de uma campanha retumbante, fracassada, né, de implementação de uma cultura woke. Então, eu acho que vai nessa linha, né, não é só olhar o marketing, mas é estratégia antes disso. É igual o Bruno falou, nenhum CMO, ele toma essa decisão sozinho. Acima, né, tem ali um CEO, deve ter um conselho dessas grandes empresas, né, a Aragon entende profundamente sobre isso também, que traz essa expertise para 5, e que se isso veio à tona, é porque todo, né, o board ali, vamos dizer, de alguma maneira validou aquilo. Então, a gente está vendo isso de formas, né, espetaculares, que a gente olha e fala, vai dar M. Então, acho que esse é o ponto, né, Johnny, que traz, né, mais elementos aqui para a discussão. Não, esse caso da Jaguar é realmente incrível, né? Porque assim, a gente conversou nele, discutimos internamente, e saiu recentemente. Né? Então, acho que assim, às vezes é muito claro isso, né? O cliente está mal identificado internamente, ainda não... Agora, às vezes, é feito propositalmente muito bem feito. Você tem o caso da Boticário, que eu lembro que foi impacto isso lá, deve fazer uns 10 anos, quando começou nas propagandas casais homoafetivos. Nossa, aquilo gerou, mas aquilo estava dentro do conceito deles, e está até hoje, a marca não perdeu, porque foi calculado. Entendeu? Perfeito. Embora seja tido alto impacto, foi positivo. Né? Então, assim, a Nike também tem um caso que eu lembro daquele jogador de futebol americano, né, que ele se ajoelhou no hino, aquilo virou emblemático. Então, os conservadores criticaram bastante, puta, tá louco, não sei o quê, mas tinha aquela onda da galera jovem, pô, aquilo sim, tá certo. Então, assim, quando é bem calculado, as empresas calculam bem, cara, é um sucesso, entendeu? Ou quando erra menos. O estado de reação é rápido. Agora, quando você mexe no negócio de arma, ou um Jaguar rosa, nada contra, assim, a base dele teria que ter sido transformado demais. Né? Então, assim, quem é o público que compra uma Jaguar?
que tem condição de pagar X mil dólares, né? Então, assim, tá coerente? Então, assim, esse tipo de situação é arriscada. Talvez uma estrutura numa marca subsidiária, sem ser a Jaguar, mas dentro do grupo, né? Então, assim, uma outra marca específica, já com esse viés, dentro do grupo, não tem problema nenhum. Exato. Você não teria esse conflito, seria um outro público, né? Então, assim, com mesmos custos, a base de custo igual, um carro produzido na mesma fábrica, só que com direcionamento para cliente diferenciado. Então, acho que esse é o ponto aí, que a gente tem casos positivos, né, e casos trágicos, né? Eu acho que vale a gente falar aqui, Aragon, rapidamente, que esse é o papel da Cinco, né? Cinco, para quem não conhece, que é a sigla, né, SYN.co, significa Structure Your Next. Então, ou seja, estruture seu próximo passo. Muitas empresas, a gente tem inclusive atuais clientes que estão nesse desafio, né? Querem ou crescer ou sair de uma situação, né, de dificuldade, por crise interna de gestão ou crise financeira, ou simplesmente porque está se preparando para a reforma tributária que vem pela frente. E nesse sentido é o que a gente chama de execução de projetos estratégicos. A sua empresa talvez esteja passando ou vá passar por uma fase de turbulência, ou porque a própria gestão não previu certos cenários, ou porque simplesmente por uma crise macroeconômica, por uma mudança de legislação, ou como a gente está vendo a reforma tributária, vai ter que, de alguma maneira, estruturar o próprio negócio. E é isso que a gente fala, é isso que a gente traz de expertise aqui, de nós cinco, de implementar isso com um olhar mais crítico, mais criterioso, mas que no final do dia, sem ruído, né? Ou seja, direto ao ponto, traga resultado e o cliente saia satisfeito. Acho que é uma visão, um ecossistema que contempla não só a visão pragmática de execução prática, mas também educação, orientação, né? Ou seja, aconselhamento dentro dos nossos serviços e produtos que nós oferecemos. Então, acho que vai muito em linha e dentro disso, para a gente não sair desse foco, Johnny, que eu acho que a gente está falando de maneira muito calma, muito tranquila sobre esse tema, porque o artigo está poderoso. Então, assim, eu queria ouvir de você, Johnny. Criminalidade normalizada. O que significa isso para você, Johnny? Poxa, isso, caso especificamente, ele acaba traduzindo quase que tudo disso, né? A partir do momento que uma empresa desse porte se sente, qualquer pessoa em um cargo-chave se sente confortável, mesmo que minimamente em atrelar a sua marca a uma pessoa reconhecidamente próxima, que faz apologia ao crime, ao tráfico de drogas e convive com criminosos, essa talvez é uma coisa mais clara que se tem da tentativa de se normalizar o que é errado. E é um produto, isso é um produto. Como hoje estar bem, voltando ali no Cristiano Ronaldo, hoje o estar bem, o estado de saúde, a performance, a disciplina, hoje é um produto que se é vendido. As pessoas buscam isso hoje. Então, é uma coisa muito boa, é que as pessoas vão melhorar, vão ter valor agregado, uma melhor qualidade de vida. Ao passo que nós, como sociedade, aqui falando de Brasil, aceitarmos essa conexão, nós vemos agora que isso ainda não vai acontecer. E eu acredito que não vai nem ser agora, nem então não no futuro também, porque não é uma coisa óbvia, né? Nós vamos contra nossos princípios, porque como sociedade nós queremos evoluir. E aí quando a tentativa de algumas marcas, e aí entra na parte, né, na governança, por uma governança frágil, ou sem governança, sem estratégia, sem propósito, o vender por vender, ele em algum momento esbarra quem não vai ser entregue. E aí vai perder toda a questão de cultura, tudo que foi construído, como o Bruno Aragão falou, ao longo de 40, 50 anos de uma marca, vai se perder, porque você está buscando falar imediatamente com um público que, na verdade, nem mesmo ele sabe o que ele quer. E aquilo é de momento, né? Agora, uma palavra da moda, o hype. Pegou um hype do momento, que é aquela música que fez sucesso, então eu vou atrelar minha marca. Quando na governança, muito diferente do que era no passado, a governança hoje se tornou uma coisa muito dinâmica, com a série de matrizes multidimensionais, com apoio de IA, para agregar todas as áreas da empresa para um espectro mais amplo e de enxergar os próximos passos de uma empresa, né? E não um fato isolado. E a criminalidade hoje, aí eu falo um pouco disso no artigo, quem puder dar uma lida, a guerra híbrida, né? A guerra de narrativas.
Então, o crime entende, né, isso é notório, que é muito vantajoso você se infiltrar e criar imaginário do bom contra o mal, né, eles contra nós, e isso vende, né, os oprimidos contra os Exato. opressores. Então se cria esse métier para se vender produtos, quando na verdade isso chega a ser perverso, porque quem enxerga isso sabe o que está fazendo e propõe isso para uma sociedade. Então é muito mais profundo do que simplesmente uma marca, uma venda, um consumidor. É uma questão de cultura. E como sociedade e empresa, nós nos posicionamos de uma forma totalmente clara, transparente, com critérios objetivos, para que todos que nos cercam saibam de como nós vamos atuar. Então acho que acredito que a 5 aí, seus sócios, buscam isso, trazer valor a todo momento, olhando para dentro e para fora das empresas. Então, acho que é uma busca constante isso aí, porque, como eu disse, a sociedade está em plena evolução e nós aqui nos deparamos com vários casos que já discutimos, alguns, como falou o Cristiano Ronaldo, já falamos sobre Americanas, e cada um deles traz uma percepção objetiva de que houve, como o Thiago falou, é tão óbvio, é falha no processo. É engraçado que é simples, mas não é fácil. Exato. Então, a gente vai sempre buscar isso a todo momento, trazendo as melhores práticas nacionais e internacionais. Todos têm experiência internacional, Aragon, o Thiago voltou dos Estados Unidos há pouco tempo, então também tem uma boa experiência. O Leandro estava fora do país também no Chile, o Bruno já morou na Austrália, então a gente tem condições de trazer as melhores práticas do mundo aqui para o Brasil e deixar claro para as pessoas o que a gente vai buscar sempre. Aí o Leandro pode falar um pouco de marca, de marketing e os riscos que isso pode trazer aí na condução da empresa também, se não for muito claro junto com a governança. Não, perfeito, Aragon. Eu quero deixar também o Bruno trazer aqui as impressões, mas rapidamente, acho que eu queria, para a gente explorar aqui um trecho do artigo, Johnny, não sei se está na sua pauta, mas que é um termo que chamou muita atenção, que a gente vê não só nesse aspecto do marketing, desse case de hoje, mas às vezes dentro da sociedade mesmo, né, que é o termo guerra híbrida, né? Então, eu queria daqui a pouco que você pudesse, né, compartilhar sua visão sobre isso, que é muito interessante no artigo, para quem não leu, e para quem leu vai ficar ainda curioso, porque realmente é muito impactante. Sobre a questão da marca, como o Johnny colocou, a empresa ela leva anos para construir seus valores, né, até mesmo pela história, né, da própria Oxfam, que veio ali do seu fundador, né, que teve todo uma visão, né, do que ele queria de diferencial competitivo, que é incrível, inclusive, vocês busquem conhecer, porque não estamos falando do Zezinho da esquina que abriu sua empresa e construiu sua marca, não, estamos falando de uma marca de reputação, de uma marca premium ali, né, nessa parte lifestyle, que tem por trás princípios e valores, mas que talvez não, mas com toda certeza errou nessa curva, né, nessa tomada de direção. Eu tenho certeza que vai se recuperar por tudo aquilo que o seu fundador criou. Mas o que é importante aqui, independente de qual é a marca, A, B, C ou D, a gente olhar para uma visão dentro do negócio, que é o quê? Essa marca, ela constrói esse intangível, tem uma história, uma narrativa nas suas entregas, nos seus anos, né, de execução, de projetos e todo o desenvolvimento. E, de repente, uma tomada de decisão errada, que não mensurou todos os riscos, e aí voltamos a falar de governança, voltamos a falar de um planejamento estratégico, ela perde capital da sua marca. Então, ou seja, é como se brand equity, né? Ou seja, você perde todo esse potencial que a marca construiu simplesmente porque você não mensurou. Então, é perigoso, tem que se avaliar, tem que ter especialistas por trás para olhar esse impacto que pode causar, porque às vezes da empresa achar que vai crescer 2 dígitos, do dia para a noite ela desaparece. Então, acho que esse é um ponto, né, Bruno, que casa muito com essa execução, tem que ser muito olhar de lupa, mas também sendo dito aquilo que que transforma, que gera resultado, certo? Sim, concordo, Leandro. Eu até estava refletindo sobre algumas coisas quando vocês estavam falando, que se a gente for olhar nos últimos 6 anos, não é coincidência, tá? Esses rompimentos de branding, tá, eles começaram a acontecer mais nos últimos anos. Se a gente for parar para pensar, tá? Se você for pegar na década de 1950, 60, 70, 80 até 2000, a gente não
a gente não tinha essa quebra de brand. Não estou dizendo que não tinha questão de posicionamento, mas você não via esses capotes que nós estamos vendo. A gente via capote de marcas por posicionamentos estratégicos errados, tá? De parte tecnológica, posicionamento errado como empresa, não como branding, mas com decisões estratégicas de posicionamento de produto, inovação e por aí vamos, tá? E aí que começa a ficar curioso a coisa. Porque quando a gente começa a olhar, esses capotes começaram a acontecer nos últimos 5, 6 anos. Qual é a pegadinha? A população mundial está envelhecendo. E isso traz o seguinte, se a gente for parar para pensar, por que essas coisas acontecem, essa falha de governança? Porque existe lá no subconsciente de quem está por trás da empresa, aquela coisa de achar que nunca vai acontecer, vamos ser disruptivo, e o cara não tem tangibilização de risco, não olha para o planejamento da empresa como um viés financeiro, e ele acha que não vai dar nada. E aí deixa passar. Porque ele acha que no hype do momento, e aí eu vou falar do hype do momento, que vai justamente assim, tocar no que o Johnny trouxe, tá? E tocar no que você trouxe, porque nós estamos falando no fundo de tudo isso de quê? Valores e cultura. Essa que é o que está acontecendo. E o brasileiro está com uma mania de achar que culturalmente a gente emburreceu, isso é comprovado, índice de analfabetismo cresceu, a cultura está horrível, o funk virou uma coisa que nunca foi. Se a gente for para pensar na nossa época, o funk não é o que é hoje, eu vi isso, tá? Eu conheci o funk lá quando não era o que é hoje. De fato, eu também na mesma época, é verdade. Exato, as pessoas têm mania de achar que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Porque quando você cruza uma curva e você tem um ajuste cultural, isso gera um reflexo. E aí, nesse hype, né, de achar que no fim, o que eu falo? Você está pegando uma curva, um pedacinho desse tamanho no teu mercado consumidor, porque a população está envelhecendo. Então, a maior parte majoritária do seu mercado consumidor continua sendo os caras antigos, não são os novos. E aí, por uma questão de abranger um mercado novo, de uma fatia do mercado desse tamanho, o cara quer arrebentar com toda uma cultura dos últimos 30, 40 anos, que é o que está acontecendo. E aí, por um reflexo cultural, de ego, teimosia, falta de governança, você arrebenta com o branding de uma empresa, né? E agora, Leandro, mais do que nunca, nós estamos vivendo o quê? Um choque de valores. E aí, quando a gente tem choque de valores, né, numa governança, para todos os cargos, isso é independente do cargo, né, o que não está acontecendo hoje? Que assim, eu falo que essa conversa é complexa, porque ela pega uma série de outras questões de mão de obra qualificada. A gente vive um problema de mão de obra qualificada, porque vai bater no cultural. Ô Bruno, só colocar um ponto na sua fala, não quero te interromper, não. Mas aí, quando você toca na cultura, se a gente voltar um passo antes, a gente está falando de educação, então isso é mais... Mas continua lá, só queria... Não, é perfeito, eu acho que é até legal de trazer, eu queria trazer esse ponto, porque o Aragon, por exemplo, que é o mais experiente de nós aqui, por idade, por tudo, que foi uma pessoa que gerenciou muitas equipes, e de pessoas distintas, com viés, backgrounds diferentes, acho que ele consegue trazer melhor do que ninguém o que aconteceu nos últimos 10, 15 anos, né, das equipes. Ele fala assim, Bruno, realmente, a gente vê uma evolução, uma troca de cultura, um chacoalho de algumas formas, e que isso foi reverberar nessa perda de acompanhamento de processos para acontecer esse capote de branding, né? E é muito louco, porque a gente está vivendo várias marcas acontecendo isso, né, agora, recentemente, com questão de risco. Então, acho que o Aragon podia trazer um pouquinho dessa percepção dele, entendeu? Eu quero pôr uma pimentinha, Aragon, rapidinho também nesse sentido, que acho que a gente está mais próximo aqui de geração, de idade, de experiência. O que eu diria, né? Parece que, pessoal, do período que acelerou as redes sociais, como o próprio Johnny trouxe no artigo, né? Ela premia aquilo que é o desconexo. Né? Acho que foi exatamente esse termo que o Johnny usou. Então, ou seja, polêmica gera engajamento. Você vê hoje uma criança que cresceu no meio disso, e você pergunta para ela, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser influencer. Então, você não vê a criança falando mais, eu quero ser advogado, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico. Então, o que aconteceu, né? As coisas virou de ponta cabeça, né, Aragon? Eu queria trazer essa pimentinha aqui para conectar. Não, ótima provocação. A gente está indo para um lado que eu gosto muito, pessoas, né? E aí, realmente, quando você tem as gerações, né, que eu tinha chefe de geração
baby boomers, né? Ou seja, depois da guerra. E é uma geração muito difícil de lidar, no sentido que os valores deles são diferentes, né? Eu sou da geração X, aí depois você tem a geração Y, a geração Z, enfim, e muda muito a geração, porque a geração, ela traduz o que é aquela realidade, né? Então, a escassez de uma pós-guerra, de reconstrução, de educação rígida, né? Né, e você tinha a questão da sociedade cultural, que a mulher ficava mais em casa, né, porque, enfim, ainda tinha a questão de ser mãe, né, ou seja, estava o negócio da pílula, que foi um passo, assim, você tem várias revoluções culturais que mudam as pessoas e que muda a forma de pensar e que muda o consumo. Né? Então, a gente sabe que eu adoro carro, né? Mas hoje a geração nova não curte muito carro, ela prefere ter mobilidade e não ter carro. Né? Então, isso muda totalmente a dinâmica da construção dos carros. Né? Tem que ser um carro mais acessível, que a durabilidade dele não é um carro de 80 anos, é um carro que muda a cada 5 anos. Né? Então, assim, você tem que adaptar a indústria à realidade. E a gente viveu isso. Então, você vê o cigarro, você pega ali né, na Globo, às vezes passa ali programa antigo do Chacrinha, né? As pessoas fumando, atrás passava assim, pô, vote João Figueiredo, não sei o quê, ou seja, isso hoje é inconcebível, mas na época era normal. Até será que ele é? Cara, era normal, ninguém ficava incomodado, só que a sociedade, ela mudou. Né? Hoje é inconcebível. Então você pega cigarro, né? Porque todo mundo fumava, a gente pegava avião, tinha fumante e não fumante numa cabine que todo mundo fuma, né? No ambiente fechado. Né? A Fórmula 1 era sempre Marlboro, cigarro, hoje você não tem, saiu, né? de cidades que tinham o patrocínio de cigarro. Então você tem uma revolução do marketing que acompanha o mercado consumidor. Então, quando a gente fala aqui das marcas e fala de todos os casos, é essa não percepção. Quem é teu público? Né? Tem a pessoa do funk, ok, mas essa pessoa do funk, ela está consumindo o teu Jaguar? Não. Então, por que você vai botar um influencer, né, do funk? Você quer atingir quem, se não é o público lá? Então, acho que essa é o grande ponto de você querer visibilidade, né? Mas você não está enxergando o que é a raiz da sua marca. Constrói outra marca, nenhum problema. Né? Então, eu anotei aqui então, a chacrinha, o avião, aí você tem aqui também de pessoas, né? A mulher não era tanto na cargos gerenciais, era raro você ter, né? Negros também, então aí começou a questão do SG, a questão de inclusão, né, das pessoas, aí desde a faculdade de ter cotas até ter, né, toda essa evolução da sociedade, você tem que ter um produto que também atenda aquilo, e tem que estar representativo dentro da empresa. Como que você vai criar um produto para uma classe se você não tem as pessoas para pensar naquele produto, né, que reflita as necessidades da classe? Então, assim, tem toda essa evolução, e aí nas equipes, pessoas especificamente, é um caso complicado, porque você ter um time misto de várias gerações, as expectativas são diferentes. O que traz motivação para um não é na geração ali, de repente a motivação é mais financeira, o outro é mais cargo. Né? Então você tinha a síndrome de CEO, o estagiário já queria ser CEO em 3 meses. Então você tem que criar, e é difícil administrar essa expectativa. O cara entrava, 3 meses depois já queria avaliação, já queria aumento. Como que você faz isso? O orçamento é humano, você prevê, tem que atingir meta. Então, passar esses conceitos de uma geração X que estava acostumada, Y, para uma geração Z, alto impacto. E eles não viveram crises, né? Uma época hiperinflacionária, que até em 94 os imóveis eram, todas as cotações de grandes valores eram em dólar. No jornal vinha o preço em dólar, né? Remarcação de preço. Ninguém viveu isso aí, essa geração. Então ele não tem noção, né, do que é uma crise, o que é uma guerra, né? Como a gente fala aí com o pessoal da Europa e outros, né, imigrantes que viveram isso, a realidade é diferente. Então, conviver com pessoas com culturas diferentes na tradução da marca é um desafio, e a gente está evoluindo. Então, isso que o Bruno colocou é bem pertinente. Se a população está envelhecendo, você só tem que identificar se a população que está envelhecendo é do seu produto. Exato. Entendeu? Então, essa renovação, ela se faz. Você pega aí empresas
de longo prazo, centenária, você vê que ela tem uma revolução na marca dela, você vê a marca da Coca-Cola ao longo do tempo, de vários produtos, elas vão evoluindo para captar, instigar esse consumo, né? Então, você pode modernizar na forma da comunicação. Pode ser o mesmo produto, mas como você se comunica é diferente. Agora, se você extrapola, você não está atingindo o teu público, né? Então, eu acho que esse é o desafio aí. E esse assunto é muito bacana, Johnny. E aí, Johnny? Pegando guerra híbrida, hein, Johnny? Guerra híbrida. Antes de falar um pouquinho da guerra híbrida, pegar o conceito ali, vou voltar um pouquinho para falar de corações e mentes. Esse termo é reputado a um general francês, Rupert, de algum tempo, e ele ficou amplamente conhecido na Guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos ali utilizou dessas táticas e técnicas para, junto à população vietnamita, né? Corações e mentes para se aproximar, enfim, uma série de outros fatores. Dentro disso, esse conceito faz parte e aumentou junto de guerra híbrida, que é um conceito sofisticado, que envolve a desinformação, propaganda, interferência política, onde eu uso a influência aí, vários tipos de pessoas para influenciar e mudar aqui a ótica da sociedade. Vou pegar até um paralelo que o Aragão comentou aqui da Globo, e aí trazer um pouco do que você perguntou também, Leandro, sobre a criminalidade, a normalização disso. Em 2016, a Fátima Bernardes fez no programa dela pela manhã uma enquete que ela perguntou assim: um policial levemente ferido ou um traficante gravemente ferido? Foi exatamente essa enquete. E aí, primeiro, essa enquete por si só, ela em tese não teria nem correlação, porque esse agente público, esse policial, se em igual momento ele estiver ferido, a polícia estava defendendo alguém da sociedade. É só assim que ele é ferido. Não teria outro momento. Enquanto um traficante, em qualquer coisa que ele esteja fazendo, ele está fazendo mal para a sociedade. Ele está drogando o seu filho. Ele está prejudicando a sua família. Acabando com o tecido social. Então, ela é desconexa por si só. Essa enquete por si só não tem relação nenhuma. Mas, por incrível que pareça, e aí se a normalização é você trazer essa cultura, o resultado da enquete foi: nós salvaríamos o traficante. As pessoas voltaram para salvar o traficante. Enfim, tiveram várias alegações, o programa foi criticado, mas por si só, você percebe a tentativa de vários meios, e aí não estou reputando isso a Globo, mas a diversos meios de comunicação, a querer que as pessoas enxerguem uma normalidade nesse tipo de conduta. E aí a guerra híbrida vem para meio que amarrar todos esses conceitos, e o crime, de uma forma geral, o crime organizado, já entendeu como isso funciona, e invariavelmente tenta utilizar de várias formas artistas, não só no Brasil, internacionais também, com roupas, gestos, a proximidade, como já comentamos, do crime. Então, o conceito de guerra híbrida é bem amplo e muito utilizado, e as pessoas acreditam que isso seja só um vetor dentro da área dos militares ou das polícias, muito pelo contrário, isso é utilizado por empresas, né, como o Lindo brincou ali. A Pepsi ter feito isso com a Coca seria totalmente uma guerra híbrida. Utilizou de um contexto específico, sabendo de uma movimentação já que ia acontecer, e colocou aquele fator ali estressante, onde ocorreu aquela decaimento ali do Cristiano Ronaldo. Então, os conceitos são complexos, sofisticados, e a gente tem que estar atento a isso como empresa, para entender e saber como operar isso, né? O nosso contexto ele é muito volátil, né? No Brasil, então, mais ainda, ele é complexo, ele é ambíguo, porque o Aragão fala muito disso, o que é hoje não é amanhã. A gente hoje acordou de um jeito, amanhã já vai dormir de outro. Nós somos um pouco mais novos, o Aragão talvez tenha pego a época da hiperinflação, que eu vi um pouco do meu pai, que ele fazia, como se falava, compras grandes, porque o preço todo dia era um preço diferente, então ele fazia uma compra gigante. Hoje eu nunca fiz isso na minha vida, de comprar uma dispensa gigantesca, né? Ainda bem, né? No dia seguinte, depois do salário, cara, já tinha despencava o valor, né, de aquisição e aí aplicava no overnight para dormir uma noite, cara, para não perder totalmente. Isso é uma coisa de louco, cara. Muito doido. Muito doido disso também. Pessoal, de antemão já quero agradecer você. A gente está chegando aqui da nossa conversa e bate-papo sobre o caso Oscar e Oruan. Se preparem aí que nós vamos pro... Acho que deu uma travada aí, né? Voltou. Repete, por favor, Johnny, deu um recado aí. Poxa, a gente está chegando ao final. Agradecer aí meus sócios aí, foi um excelente bate-papo. Agradecer você que participou também. Fique à vontade para mandar dúvidas para a gente. Daqui
Daqui a pouco, né, na próxima semana vai ter uma conversa com o Thiago, ele vai falar de GTM sem RGM, o que destrói o valor antes mesmo da venda acontecer. Vai ser um tema aí que vai ser excelente também, vai ter muita polêmica, e a gente vai tentar esclarecer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, e aí deixa as considerações finais aí do Bruno, e aí, pô, fica a sequência de vocês, pessoal. O Johnny puxou, eu vou dar... Acho que, pessoal, seguindo aqui a linha, estamos sempre procurando trazer temas complexos, temas que são essenciais, tá? Para que as empresas tenham seja você empresário, seja você diretor, seja você gerente, tá? Não é brincadeira, tá? A gente aqui faz de uma forma descontraída, claro, mas nós estamos mencionando de casos que estão acontecendo agora, tá? Cada um dos nossos artigos estão falando de situações que vêm acontecendo, e a gente até brincou aqui, né? Esse caso da Jaguar, caso do Oruan, nós comentamos isso antes de acontecer e aconteceu, tá? Então você tem que parar de achar que não acontece com você, que só acontece com os outros, e começar a olhar internamente para a sua empresa, cuidar de questão de branding, olhar seu mercado consumidor, olhar a sua estrutura, tá? Porque já está complicado com tudo que está acontecendo, tá? E se você ainda colocar reforma tributária, ainda vai ficar mais gostoso ainda. Então, esse é o meu recado, nos acompanhem nas redes sociais e fiquem atentos ao próximo episódio, que vai também dar muito pano para manga. É isso. Então, pessoal, agradecer a todos, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, e é isso, né? Pense que investir na sua governança, na empresa, na estrutura, pode trazer não só tranquilidade, paz de espírito, Verdade. mas fazer o seu negócio crescer no longo prazo. Então é isso, encerramos por aqui, uma ótima noite, um grande abraço a todos, valeu, tchau, tchau.